o nosso Volar Studio recebeu o ator e dublador Pierre Bittencourt. Mas tem um cara que eu acho que fica bem solto e que eu consigo me virar bem com ele, é o Bill Colton, do Texas Metal. Eu vejo o resultado final. Eu vejo além de todo o trabalho que vai dar e os problemas que a gente vai ter. Eu vejo o futuro desse projeto e eu sei como ele vai ficar. Tá tudo na minha cabeça. Milhares e milhares de pessoas vão ver o que a gente criou, mas ninguém vai acreditar como esse carro era antes. Esse projeto vai ser um exemplo único de transformação. Sabe, uma oficina mecânica, onde ele é o chefe, ele é o dono da oficina, e eles fazem customização de carros. Pô, que da hora. Então ele é um cara que eu consigo deixar um pouco mais solto, e ele fala bastante. E é um programa de 40 minutos, então assim, é um trabalho que quando eu ouço eu falo assim, esse ficou bom, esse ficou legal. Outro personagem que ganha vida através de sua voz é de Will Willis, apresentador do programa Desafio Sobre Fogo. Mas tem vários outros, cara, tipo o Will Willis também, que foi o do Desafio Sobre Fogo, da History Channel. Ferreiros, sejam bem-vindos à Forja. Muito obrigado por ter apresentado uma arma tão bela, mas vou ter que pedir para entregá-la e deixar a forja. Que legal. No desafio de hoje, e aí ele vai apresentando o programa, o Desafio Sob Fogo, lá na primeira temporada, do Will Willis apresentando, a voz é minha também. Outros desafios gigantes assim na dublagem, tipo esses dois que eu te contei, são caras que, no caso, um é um apresentador e o outro é o dono de uma oficina. Então você vai fazer o dono da oficina, ele vai falar sobre o núcleo dele ali, né? E a gente, né, tá ali, entende mais ou menos, muda uma coisa ou outra, tudo certo. O Will Willis é um apresentador. É diferente. O tom é outro. O tom é diferente. Você vai fazer um reality show, vai dublar um reality show, é muito diferente, porque a galera tá se falando um em cima do outro e tal. Você vai fazer cinema, como Pantera Negra, por exemplo. Eu estou na sua casa, fazendo justiça contra um homem que levou seu vibranium e matou seu povo. Como Dungeons and Dragons. Deixem eles comigo. Né, esses são filmes que eu fiz também. E aí é um trabalho mais... Ele é mais plástico, ele é mais detalhado. Além dos realities e do cinema, Pierre falou também sobre o trabalho em animações, como no desenho Boris e Rufus. Boris e Rufus, por exemplo, um desenho que é muito gostoso de fazer. E o Boris, ele tem uma vozinha mais aqui. Quem é o melhor piloto da galáxia? Uma dica! Começa com Bó e termina com... Comandante Boris, estamos sendo atacados! Durante a entrevista, ele revelou seu amor pelo transporte público, especialmente pelos ônibus. Para ele, andar de ônibus é mais do que um meio de transporte. É uma experiência que proporciona conforto e a chance de observar a cidade de forma única. Eu acho que eu utilizo mais o rodoviário quando eu vou fazer uma viagem para Curitiba, por exemplo, para casa da minha prima. Tem preferência de modelo? Eu sou fã da Marco Polo, né? Isso, falando de carroceria, eu acho que a Marco Polo, eu não sei porquê, mas eu acho que os desenhos, né, dos ônibus da Marco Polo, eles parecem mais refinados. Sabe? Eu gosto do Buscar também e tal, né? Gosto da Caio, gosto de todas, mas a Marco Polo, eu não sei se era porque eu tinha uma pira com o Viale. Lembra do Viale? Eu adorava o Viale, o farol do Viale, o corte de porta. A voz por trás dos personagens. Nessa edição especial da Rádio Ônibus e da revista Sou Mais Ônibus, recebemos Pierre Bittencourt, direto da garagem da Aviação Santa Cruz, para uma conversa exclusiva. Veja agora a entrevista completa. Pierre Bittencourt de volta ao nosso estúdio móvel e ainda é apaixonado por ônibus. Seja bem-vindo, que alegria tê-lo aqui. Obrigado. Viu? Eu que agradeço, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí a todo mundo que está assistindo também. Agradeço por você confiar bastante no meu trabalho, ser um amigo, e sempre que você precisar, você pode contar comigo, pode me acionar que eu tô aqui. É sempre um prazer falar com a Rádio Ônibus. Queria que você contasse a sua história artística, para quem ainda não conhece, muita gente já conhece, como é que tudo começou na sua vida, por que ir para a televisão, e aliás é desde pequeno, né? Então, é uma história um tanto quanto longa. Se vocês tiverem 5 minutinhos aí, acho que a gente começa a contar. Vamos lá. Eu comecei na publicidade.
Eu comecei em comerciais, né? Fazendo comercial. Fazendo comercial. A sua mãe que te colocou? Quis, quero que você faça comercial. Na realidade, minha mãe, ela tem uma coisa com a televisão, né? Principalmente com o SBT, que ela é apaixonadíssima. Então, assim, ela ia de caravana pro Topa Tudo por Dinheiro, Qual é a Música, todos os programas do Silvio, de auditório, ela sempre frequentou. Sempre, né, quando veio pra cá, pra São Paulo, porque meus pais são nordestinos, aí eles vieram tentar a vida aqui em São Paulo, e logo eu nasci. E ela, por ser tão apaixonada por TV, e sempre dentro do SBT, quando eu nasci, todo mundo falava, poxa, mas que nenenzinho bonitinho. Nossa, como... Claro, toda criança, né? Todo neném é bonitinho, todo neném é fofinho. E eu acho que aquilo foi gerando aquela vontadinha de falar, poxa vida, todo mundo tá falando, vamos botar esse moleque aqui pra de repente tentar alguma coisa na TV. E eu já era muito desenrolado ali, por volta dos meus 3, 4 anos, eu já era desenrolado. Já falava bem. Não, já tava bem ali, tipo, bem colocado, sempre, né, falando direitinho, muito comportado e tal. Então, assim, eu já tinha uma postura ali que era adequada para começar a trabalhar com televisão. E eu sabia, dentro de mim aqui, eu tinha certeza que se eu fizesse aquilo muito bem, eu teria uma recompensa. Então, e para mim era muito fácil vender qualquer coisa, era só interpretar. Que ano que era isso, mais ou menos? 88, mais ou menos, por aí. E aí... surgiu essa ideia, né, de me colocar para fazer testes. Ela não sabia muito bem como é que era, mandou uma carta para Johnson, querendo que, me oferecendo, né, vamos dizer assim, olha, pô, meu neném aqui poderia ser um bebê Johnson. E a Johnson respondeu a carta dela, que legal, com uma lista de produtoras. E aí, através das produtoras, a gente descobriu que a gente precisava buscar uma agência de atores, e aí eu comecei, aí fiz fotos, e aí os testes... Fez o book. Os testes começaram a surgir, e eu fiz o meu primeiro comercial com 4 anos, que foi Bisnaguinha Seven Boys. Pô, que da hora. Então, esse é só o começo, a gente começa na publicidade. Aí, com 6 anos, eu já estava fazendo meu primeiro longa-metragem, que foi o Perfume de Gardênia, com a Cristiane Torlone e com o Zé Maier. Eu fazia filho dos dois no início do filme. E aí depois o meu personagem crescia, e aí outro ator assumiu do meio do filme pra frente, né? Logo no começo do filme, assim, tipo, uma passagem de tempo e tal. E eu já fiz a minha estreia no cinema. Aí com 9 anos eu tava no teatro, com o Paulo Altran, fazendo O Céu Tem Que Esperar. E aí com 12 anos que veio Chiquititas, que foi a novela que me projetou para o Brasil inteiro. Já tinha feito outras experiências muito legais, né? Que legal. Não, eu já estava... já era experiente com 12 anos. Com 12 anos eu já tinha uma experiência muito longa já, né, dentro da dramaturgia. E acho que por isso que eu fui aprovado também para fazer esse personagem, que foi um personagem que marcou a geração, que é o Mosca, para quem não associou ainda, o Mosca de Chiquititas, de 1997, sim, era eu. E aí, depois disso, foi só alegria, né? Porque aí você faz uma novela que te projeta para o Brasil inteiro, e aí as coisas vêm depois, né? E ainda mais que eu fiquei 4 anos lá fazendo a novela. Que legal. Eu fiquei pensando quando você falava aqui, depois de ter conseguido, entrado, feito o primeiro comercial, estreado no filme e enfim, novela, como é que sua mãe ficou? Porque olha, para quem é fã e é fã até hoje do SBT, e de repente vê a sua projeção, eu imagino que o coração de felicidade é imenso. Com né? toda certeza, com toda certeza. Eu acho que se tem uma coisa que ela tem que estar, é orgulhosa, porque tipo, deu tudo certo. Como é que chama a mãe? Nonata. Dona Nonata, que maravilha, parabéns. Ela viu? quis que legal. muito e conseguiu, né? Porque, claro, né? Eu tive a minha parcela de responsabilidade, porque eu sabia fazer a coisa. Eu sempre soube vender muito bem. É um dom, né? O dom da comunicação, a gente sabe que é um dom. É algo que, tudo bem que a gente pode fazer uma faculdade, a gente pode fazer vai melhorando, curso, né? Claro. Vai se aprimorando, claro. Mas tem certas coisas que a gente não tem como explicar. Porque
Cara, eu pego assim, a gente pegava, né, as outras crianças ali na época e tal, você percebia quem era mais desenrolado, quem tem mais desenvoltura, quem segura melhor um texto, quem convence melhor, né? E na realidade todos nós somos atores. Se você parar para pensar que a gente chora, que não sabe falar, então assim, a gente chora. Então, e às vezes a gente não tá chorando porque tá doendo, ou não, é só porque a gente quer chamar a atenção então assim, a gente já tá encenando algo desde que a gente é pequenininho. Entendeu? Muitas vezes você precisa segurar a tua emoção, a tua raiva, e agir de uma outra maneira, né? Então assim, querendo ou não deixa de ser uma interpretação. Entendeu? O tempo inteiro a gente está interpretando, né? A gente lida com as emoções, a gente fala, então tem as expressões, então todos nós somos atores. É que uns desenvolvem artisticamente e profissionalmente, outros não, mas acho que todo mundo é. Pierre, você é jovem, quantos anos? 40. 40, vou fazer 46 em janeiro. Jovem igual eu. Sim, somos jovens. Mais jovem ainda. Somos jovens, muito jovens. Alguma vez você fez outro tipo de negócio, outro tipo de trabalho? Em algum momento você teve que parar? Ou você está vivendo até hoje por conta da arte? Sempre foi a arte. Que legal. Sempre envolvido com arte. Não tem outra coisa que eu saiba fazer a não ser dirigir ônibus. Que legal, a gente vai falar disso aí. Que é uma paixão, mas assim, na carreira mesmo, no profissional, não fiz nada além de ser artista. No máximo, eu posso ter trabalhado com produção de eventos. Que está relacionada, mas é mais na área da produção, de agilizar e tal, receber os convidados, o público e tal, ou organizar até a própria estrutura do evento, né, com os contrarregras, fazer o número acontecer, fazer a produção girar, mas foi só uma passagem rápida que eu tive, assim, porque era um trampo que entrou ali, eu só tentei e falei, não, acho que não é muito pra mim, não. Eu prefiro ficar lá no teatro, prefiro continuar na publicidade e, enfim, foi melhor assim. Na vida adulta, qual tem sido ou qual foi o seu melhor trabalho artístico? Ah, Henrique, que pergunta, hein? Eu acho que se eu parar pra pensar no teatro, eu tenho um espetáculo muito bom que foi o Detenção. Ele era inspirado no massacre do Carandiru. Então eram 6 detentos dentro da cela, no tendal da Lapa, fazendo no chão, com a grade assim, real do próprio tendal, e o público era trancado dentro da cela com a gente, e a gente retratava mais ou menos as 6 histórias daqueles caras que estavam ali, os motivos que levaram eles a estarem lá. E foi o papel mais difícil? Não, acho que não foi o mais difícil, mas eu acho que talvez tenha sido o mais intenso, porque eu era o mais jovem, eu tinha 19 anos, então assim, eu tava com um elenco fera e eu era o mais jovem de todos e era o que tinha mais vontade de querer ir embora daquele lugar, entendeu? E era muito legal, assim, tem umas passagens assim dentro desse espetáculo que eu acho muito foda. Acho muito massa. Tipo, o Fábio Moura, que era o que ele fazia um punguista, um batedor de carteira. E aí, eu, nessa vontade de querer sair dali, daquele espaço, daquele lugar, e ele ficava, mas sair pra quê? Aqui nós estamos em segurança. Porque é real, né? Na cabeça daquele personagem, o mundo lá fora era muito mais perigoso do que aquela cela que ele vivia com aqueles 6 caras que ele já conhecia. Entendeu? Então, assim, tinham algumas coisas assim dentro desse espetáculo que eu achei muito, muito, muito bom. E... pô, Nanny People salvou meu casamento, eu acho que foi... Aí eu tive bastante trabalho, que foi um trabalho de construção, porque eram 9 personagens. E os 9 personagens levavam para o mesmo caminho, né? A gente contava uma história que era desde o momento que o casal se conhece até o momento que eles têm 60 anos de casados. Então eu interpretei desde o garoto na balada até o velho de 60 anos. Então, foi um trabalho de construção muito difícil e que eu lembro com muito carinho, porque foi a Aymara Reis que dirigiu, e com Nani, né? Nani é um show à parte, então duelar com ela em cena foi um desafio bem, bem bacana também. Isso aí eu lembro bem. Agora... TV.
TV, eu tenho desafios semanais, né, na Praça é Nossa. Porque cada semana o Carlos Alberto me dá um personagem diferente para fazer. É mais difícil assim, não é não? Por conta dessa versatilidade, né? Então, ele gosta muito desse meu lado versátil, né? Que é um lado que trabalha todos os lados. Eu não tô estigmatizado ou é um personagem fixo. Não, ele me deixa fazer várias coisas. Então, cada semana eu tenho um desafio novo, né? De fazer desde um carteiro, a um advogado, a um jogador de futebol, um jornalista. Cada semana eu tenho um desafio diferente. Um policial, um guarda também. São desafios semanais que a gente encontra na praça, né? Vamos entrar para algo que eu gosto demais, que é a dublagem, que eu acho assim que é muito mais desafiador, porque todos os sentimentos, tudo que o ator está tendo na tela, você tem que utilizar isso na sua expressão vocal, na sua voz, na sua respiração, né, no seu jeito de falar, se adaptando ainda conforme o diretor e conforme cada personagem, né? Sim. Do cinema, pra gente relembrar, faz uma voz aí de um dos personagens. Cara, no cinema, então, é tudo muito, é muito difícil a gente falar sobre faz a voz. Uhum. Porque geralmente a gente é escalado pela proximidade da voz que a gente tem. Quer dizer, você muda com pouco. o ator. Geralmente a gente muda pouco quando se fala de um ator ali, um personagem e tal. Agora, quando a gente faz voz original, que aí é um outro segmento dentro do ser artista de voz, a voz original, aí a gente consegue criar coisas. Como Boris e Rufus, por exemplo. Um desenho que é muito gostoso de fazer. E o Boris, ele tem uma vozinha mais aqui. Quem é o melhor piloto da galáxia? Uma dica. Começa com Bo e termina com... Comandante Boris, estamos sendo atacados! Isso foi uma coisa que a direção pediu para que a gente criasse. Cara, e pra manter isso? Qual que é o segredo? E aí onde está o grande lance. Quando você vai criar um personagem, principalmente para a voz original, você tem que entender que você vai precisar sustentá-lo ao longo de tantas temporadas. Então você tem que treinar várias vezes, treinando, pô, achei. Dá para manter. E com as características, né? Porque eles te mandam antes um croquis, né? Tipo um escopo, né? Com tudo que eles querem pro personagem. O personagem tem o nariz vermelho, ele é ranzinza, ele é comilão. Então, aí você já vai imaginando como seria a voz desse personagem. Aí eu chego nesse cara aqui que eu acabei de fazer para você, aí ele é aprovado porque o pessoal gostou e falou, nossa, era isso, tem tudo que a gente pediu, tá dentro dessa voz. E aí depois eles criam a animação em cima. Então esse é um trabalho de voz original, que é feito por nós aqui, somos o Brasil fazendo os personagens, criando os personagens. Quando a gente pega a dublagem, aí a gente pega o produto que vem de fora e coloca a voz em português. Que geralmente é próximo daquilo com mais próximo, o personagem que o diretor quer. Sim. A gente passa por testes, né? Quantos você já fez para a gente poder colocar no ar um trechinho de cada um? Do que? Da dublagem. Só dublagem. Não tenho como contar. Só mais ou menos, só os mais famosos. Não tem como contar. Acho que aqui eu já falei alguns que a galera já deve se lembrar, sim. Mas não dá. Inclusive, tem um amigo meu esses dias, o Pedrinho, beijo Pedrinho, amo você. Ele me manda uma lista com um monte de coisa que eu nem lembrava que eu tinha feito. Que ele achou na internet lá, não sei se ele foi pesquisar ou apareceu pra ele, eu não sei. Ele falou, Pierrinho, você tem noção de quanta coisa você já fez? E me mandou uma lista, eu falei, cara, eu nem lembrava de muita coisa que tava aí na lista, eu nem tava lembrando, assim, mas é o nosso dia a dia, né? Todos os dias tem gravação? Todo dia tem gravação. Eu acho que seria mais ou menos como você perguntar para qualquer motorista aqui da empresa quantos quilômetros ele já rodou na vida. Não tem como contar. São incontáveis. Né? Cada viagem é uma viagem. Você faz os seus quilômetros ali, pra gente é a mesma coisa. Eu só vou dublando e vai indo tudo pro ar. Aí eu não consigo parar e contar e falar, não, esse aqui e tal, agora mais um, não, mais um. Vai ficando tudo pra eternidade. Tem dublador
os dubladores, somente aqueles que a gente já conhece até desde a juventude, que eu conheço, né? Eles acabam tendo um personagem que eles vão dublando por muito tempo. Aconteceu com você? Acontece? Para chegar nesse ponto, o que é necessário ter? É o que é muito difícil, na real, porque pode acontecer do produto ir para um outro estúdio. Tipo, o ator que eu dublo foi para um outro estúdio que não precisou da exigência de se manter a mesma voz. Mas tem estúdios, e aí tem distribuidores, tem clientes que pedem, às vezes, falam, esse ator aqui foi o Pierre que dublou, então a gente quer mantê-lo na voz. Isso aconteceu com Gray Man, por exemplo, que é o Agente Oculto. Eu fui lá para a MGE no Rio, eu nunca tinha trabalhado com eles, e os Drummond me chamaram e falaram, o cliente quer que você permaneça fazendo a voz desse ator, que é o de Bridgerton. Havia atração, claro. Pelo menos de minha parte. Mas a senhorita Bridgerton me achou presunçoso, arrogante e falso. E dou razão a ela. O Duque de Hastings. Muito famoso. Então, esse cara, aí ele fez o Agente Oculto e caiu num estúdio lá no Rio de Janeiro. E a voz é próxima, né? Não tem muita mudança? Não. E aí eu fui pro Rio de Janeiro para gravar esse produto lá. Então, assim, isso porque o cliente exigiu. Porque pode acontecer também do cliente falar assim, não, tudo bem, pode trocar. Aí tá tudo certo. Pra quem assiste, também que acompanha a série, eu acho horrível isso. Sim. Eu gosto demais de acompanhar, e eu sempre fui fã de voz, né? Fica registrado. Quando muda, né? fica registrado, né? Agora, os desafios, porque eu fico imaginando o seguinte, você tá no palco, você tá com o seu corpo, é você ali, agora você emprestar sua voz pro ator, o ator tá ali no momento que ele tá pegando uma caixa pesada, ele tá num gemido ali, numa expressão, você tem que colocar isso na voz. Cara, como é que é isso? É a rapidez do raciocínio, atenção plena, leitura rápida, tudo isso contribui. Você tendo uma leitura muito rápida de tudo que está rolando, você consegue sacar, você consegue sentir, você consegue se entregar e fazer. É claro que é uma coisa que é um dom também, que vem de toda a experiência, né? Vem junto com toda a experiência que eu já tenho na vida, assim, profissional. Então, é muito mais fácil quando eu chego no estúdio, eu consigo fazer uma leitura muito rápida. E a gente assiste uma vez. Uma vez? Você pode assistir quantas você quiser, mas assim... Vai demorar mais. O trecho, né? Tá. Tipo, vamos lá, a gente vai começar, a gente chama de anel, né? Um anel são 20 segundos de cena. Um trechinho de 20 segundos de cena é um anel. Então a gente... Aí tem o time code do lado, né? O cronômetro do lado de cada fala. E aí a gente... você vai fazer o John em 0012. Aí começa a rodar na tela lá e eu já tô lendo aqui o que ele vai dizer lá. Em 0012 ele entrou e falou lá o que ele tinha que falar. Beleza, eu falo, vamos até aí. Aí nessa eu já marquei onde estão as pausas, já marquei onde ele juntou uma vírgula, onde ele enfatizou alguma coisa. Então é tudo muito na rapidez, e você tem que estar muito atento, né? Então, se você está bem conectado com a imagem e com aquilo que a tela está dizendo para você, fica muito mais fácil, porque com a experiência toda, eu passo uma vez e já gravo na sequência, entendeu? E muitas vezes eu pego a cena inteira para assistir e fazer a cena inteira. Tipo, se é um trabalho mais rebuscado, onde tem uma história e tal. Agora, um cara que vai só dar depoimento e falar um monte de coisa, de repente eu faço ele por trechinhos menores, entendeu? Agora, quando eu pego uma cena, que é uma cena que tá acontecendo um traveling, aí vem um drone, aí vem uma câmera, e aí rola todo um bate-papo ali, caminhando num parque e tal. Aí eu gosto de assistir um pouco da cena inteira e tentar fazer ela como se eu estivesse lá fazendo, entendeu? Que tipo de expressão é mais complicado ou exige mais do ator ainda na hora de você emprestar sua voz? Tipo de expressão do personagem numa fuga? Cara, eu acho que onde a gente encontra mais desafio, mas que a gente consegue vencer, é quando não pode falar palavrão. E o cara lá, ele tá tipo descabelado falando um monte de coisa
E você tem que ainda deixar de uma forma natural, né? Um monte de... que não são palavrões. Né? Aquele mané, você fala, pô, aquele mané, ele não, ele não falou mané. Ele quis dar uma outra intenção. Então você tem que colocar dentro do mané aquela intenção que você quer, né? Então, eu acho que esses são os maiores desafios. Dublagem é algo que você está curtindo, gosta demais? Você já, pelo jeito que você já contou, tem tanta coisa que você já fez, você nem tem noção de quantos você já fez. Muita é algo coisa, que você gosta mais do que de atuar na TV ou no palco? Ah, não, são prazeres diferentes, né? A satisfação do palco, ela é aquela mais instantânea, né? Que a gente tem a resposta imediata do público, você percebe se o público está gostando ou não, né? A dublagem é algo que fica para sempre, o cinema também. E, né, no cinema a galera vai assistir na tela grande, na TV os caras estão em casa ou aqui no computador, eles vão assistir ali e tal. Então, assim, são outras... cada um tem o seu prazer, assim, a sua satisfação. Agora, o teatro é o teatro, né? É a base, é a origem, é o visceral ali, é o ao vivo acontecendo. Então, eu, particularmente, prefiro o teatro, mas como trabalho muito com a dublagem, com locução, eu também amo demais tudo isso que eu faço, porque eu consigo fazer bem, as pessoas gostam do que eu faço e continuam me chamando para trabalhar. Que então... bom. E tem uma voz legal pra caramba. Vamos lá. Tá um pouco cansada legal hoje, porque realmente a gente tem trabalhado muito, principalmente com a história de Chiquititas agora, que houve aí o relançamento, né, da primeira temporada e tal. Então eu tive bastante em atividade. Dá para conciliar dublagem com SBT, Chiquititas? E tô aqui. E aqui, hein? O que sobrou de mim tá aqui, né, na realidade. Porque muitos eventos, né? E a gente fez a CCXP, aí no domingo a gente estava na Paulista lá, no truck que eles montaram e tal. Muito legal. Então, assim, é muito trabalho. Muito e exige bastante da nossa energia, então... Muito bom. Pra gente caminhar pros finalmente aqui, entrar o assunto que você curte demais, a utilização do transporte público na sua vida. Para quem trabalha tanto assim, tem que ganhar tempo. Na cidade onde nós vivemos aqui, se a gente depender só do automóvel, eu penso que você vai chegar tarde, você vai atrasar, não vai conseguir chegar no estúdio, não vai conseguir chegar em um compromisso, em um teste, né? E pelos corredores, onde tem ônibus exclusivo para ônibus, eu acho que acredito que seja uma vantagem muito, muito legal. Sim. Como é que é você utilizando o ônibus? Aqui em São Paulo, eu acabo não utilizando tanto, no máximo uma vez ou outra, quando eu vou para a fisioterapia, que é lá em Moema, que aí eu pego um corredorzinho, né? Ali da Ibirapuera e tal. Então eu uso muito, eu acho que eu uso muito mais o rodoviário do que o urbano. Você poderia ter ido de automóvel, de carro, mas escolheu o ônibus. Isso eu prefiro, muitas vezes eu prefiro o ônibus. Até porque para descansar também, porque sim, né, sim. E nos finais de semana, eu acho que a gente consegue sim utilizar um pouquinho mais, quando, vamos lá, vamos na Paulista, lá, vamos sentar ali, tomar uma cervejinha e tal, pega o busão, né, vai curtindo ali um carro urbano, né, que tipo, né, uma coisa que você também gosta, tal, vai lá, encontra o outro e em segurança, entendeu? Também. Do seu conhecimento, Pierre, o que você vê das vezes que você utiliza tanto o urbano quanto o rodoviário, o que você acredita que pode melhorar? Principalmente para quem está no dia a dia em São Paulo, na linha urbana, né? Eu penso que cada vez mais prioridade para o transporte, melhor é. Você vai conseguir se deslocar melhor. Mas daquilo que você consegue observar, de quando você é passageiro, de quando você observa o ônibus transitando nas vias, o que você acha que pode ser melhor? Eu acho que a gente já evoluiu bastante. E num período muito curto de tempo. Eu lembro dessa época de quando era 362 ou 364, 371, os monoblocos, era muito mais difícil. Os corredores eles não eram tão exclusivos, não tinha tanto corredor, o espaçamento entre um carro e outro era muito maior. Então, assim, na época se tinham 13 carros na linha, hoje deve ter 26. Entendeu? Então, assim, a gente está evoluindo bem. E a qualidade, né, dos veículos, né, como eles estão saindo, já está
a gente já está num ponto muito melhor do que aquele que a gente cresceu vendo. Então eu acho que a gente já evoluiu bastante. Mas tem muito mais ainda para ir. Mas eu acho que o caminho já foi trilhado, sabe? Porque hoje já tem ônibus 24 horas, a maioria dos carros todos motor traseiro. Mas eu acho que o que pode melhorar, aí já foge um pouco do que é o ônibus em si, a empresa em si. Aí a gente já vai para o lado da prefeitura. Porque eu percebo que às vezes falta manutenção nos carros, mas por conta da qualidade do asfalto. Então, assim, não adianta a gente trocar buchas e tudo de suspensão que precisa ser feito, se o carro vai sair, não vai pegar os mesmos buracos, porque a qualidade do asfalto não é muito boa. E por mais novo que o ônibus seja, o passageiro nem vai sentir esse conforto. Então, assim, às vezes eu percebo, claro, que tem cada consórcio, cada empresa cuida do seu carro da sua maneira, né? Então, assim, eu escuto muita coisa, principalmente de suspensão, cara. A suspensão dos carros, elas são detonadas, assim. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente pode melhorar, porque acho que a gente já melhorou muito, né? De pouco tempo, né? Estamos falando do quê? De 15 anos, 20 anos. Estamos aqui contando do 364, do 371. Para mim foi ontem, passou tão rápido, né? Então, e passou tão rápido, mas olha só a evolução. Hoje a gente já tem ônibus 24 horas, cara. Hoje já tem corredor do lado esquerdo, várias portas. Você percebe que já não tem mais tanto assento dentro do carro, porque você nem precisa mais ficar tanto tempo sentado, né? Tá tudo muito mais agilizado, cabem mais pessoas, né? Você consegue dar mais fluidez por conta dos corredores. Então, assim, acho que a gente está num caminho ótimo. Estamos num bom caminho. Dá para melhorar bastante. Você sabia que no meio artístico poucos conhecem a paixão de Pierre por ônibus? Não, a maioria nem sabe. Sério? Tem gente que nem faz ideia. Estão descobrindo agora? Tem gente que não sabe que eu gosto de ônibus. E aí, às vezes, quando a gente tá num papo ali e tal, aí como eu tive micro-ônibus e eu acabei já levando algumas pessoas para alguns lugares, aí algum acaba citando, aí o outro fala, mas você tinha um ônibus? Eu falei, eu tinha um ônibus. Por que você tinha um micro-ônibus? Foi porque eu gosto de micro-ônibus. Mas como assim? Aí começa, né? Mas muita gente nem faz ideia. E, tanto que lá na Argentina naquela época, meu quarto ele era cheio dos pôsteres, né, da Expo Bus de 96. Que legal. E que eu tenho guardado até hoje. Também, pô, não tá na parede do quarto mais, mas eu ainda tenho todas as miniaturas, tenho todos os pôsteres, e sempre que eu posso eu tô com algum artigo, assim, né? Tipo, a gente foi lá na Latibus, né? Exato. Lembra da Latibus? Comprei o moletom da Marco Polo. Inclusive já vi você nas redes sociais com ele uma vez. Sim. Quer dizer, tem gente uma paixão, que é uma paixão, faz parte da sua vida. E você já dirigiu, né? Sim, dirigiu ônibus, como é que é isso? Eu acho bom, fantástico. Né? Na real, para um cara acelerado como eu, isso aqui é uma bênção. Porque eu imagino, né, que o pessoal fique se perguntando, mas por que ele gosta tanto de ônibus, né? E aí vamos lá, por que eu gosto tanto de dirigir um ônibus? Porque aqui eu me sinto seguro. Aqui eu me sinto bem. Aqui eu tô no alto, aqui eu tô em baixa velocidade, perto dos loucos que a gente encontra, cada um nas suas caminhonetes e nos seus carros esporte, que andam a 180, 200 por hora numa rodovia, correndo risco, né? Não só eles correndo risco, mas também colocando em risco a segurança dos outros que estão na via. Aqui a gente está em segurança, estamos andando a 80 por hora, com uma visão que é panorâmica, você consegue ver tudo que está acontecendo, né? Você vê todo o trânsito rolando ali, a galera se pegando e você só na tranquila, na maciota. Então eu gosto muito por causa disso, porque é um momento de desacelera. É um momento de você curtir realmente, né, aquele trajeto, né? Porque eu acho que o ônibus ele tem isso, né? É um veículo que está transportando outras vidas e cada vida dessa está sendo conectada, né, de um lugar a outro,
a uma sensação, a uma emoção, a um familiar, a um trabalho. Então, a responsabilidade e o que representa um ônibus vai além do barulho do motor, vai além da brutalidade da máquina. Eu acho que tem muita coisa em volta aí que a gente, às vezes, não presta tanta atenção. Então, eu tenho essa pira, acho que muito por conta dessa minha infância, de não ter tido carro. E numa época que era muito difícil a gente transitar de ônibus pela cidade. Tipo, era mais difícil mesmo. Assim, né? Eu lembro que a alegria que eu sentia quando eu via que tipo, era o último carro, porque o táxi era uma bica, você não tinha como andar de táxi. Né? Até hoje a bandeirada é cara, mas na nossa época, eu pequeno, meus pais vindo do Nordeste, sem condição, sem recurso, e a gente tentando, batalhando, indo fazer teste. Cara, quando surgiu o último 7598, que hoje é 8705, eu morava lá perto do terminal, nossa, quando apontava aquele 371 lá, 7598, meu Deus, era uma bênção, uma alegria. Você fala assim, nossa, eu vou conseguir voltar para casa. E todos os motoristas amam o que eles fazem. Então, é uma conexão que rola, e às vezes a pessoa nem se liga, ela entra no ônibus e nem bom dia dá pro motorista, nem boa noite, nem nada, como se tipo, não, tá aí, você só tá fazendo sua obrigação. E não, cara, o cara tá fazendo com o maior amor do mundo, com o maior prazer, a maior paixão, que é transportar essas vidas e conectar pessoas a destinos, sensações, emoções. E é uma função social até, né? É sensacional, é verdade. Muito bom, então a gente às vezes esquece isso. Então eu trago tudo isso para cá e na hora que eu vou para a roda, aí vem tudo isso, né? Vem toda essa paixão, ela vem acompanhada com tudo isso que eu acabei de falar. Pierre, se na sua vida aparecesse a oportunidade de interpretar um motorista de ônibus numa série, né? Ou quem sabe até no teatro também, seria muito legal, né? Sim, seria muito legal, mas tá lançada a ideia, hein? Tá lançada a ideia. Sabe, de repente. Mas eu acho que outras ideias também podem surgir. Ah, é? O que você pode contar? Outras ideias, não, elas podem surgir, calma lá. São só ideias que estão aqui na minha mente que a gente ainda nem conversou. Mas eu acho que pode ser que a Rádio Ônibus esteja envolvida. Olha lá aí. Vocês acham que pode ser ou com certeza? Que legal, muito bom. Pierre, para a gente realmente encerrar aqui, suas considerações finais para quem está no meio artístico também, quem quer ser dublador um dia, eu ainda tenho essa pretensão de um dia estar um pouquinho mais organizado na agenda também, fazer um curso de teatro, precisa, né? Para poder chegar a ter essa experiência que eu acho sensacional, que é poder emprestar sua voz a um ator, né? Eu acho que a arte muito mais difícil, eu penso que é difícil, mas é algo que eu quero ainda um dia experimentar. Seu recado que é para quem está no meio artístico e hoje tá mais difícil, porque a concorrência tá maior, tem tanto influenciador aí que de repente um videozinho, o cara explode de seguidor, de repente tá lá na novela, de repente tá no teatro, hoje ainda tem a concorrência do IA, então seu recado para a gente se encerrar. Tem bastante concorrência, mas tem bastante mercado. Então, o caminho é não desistir. É se aprimorar. Se qualificar. Se qualificar. Não é ator? Vamos fazer um curso de teatro primeiro. Tira o seu DRT. Depois você faz... Você pode também fazer uma oficina livre de dublagem a qualquer momento, sem precisar ser ator, né, de fato. Então, depende do caminho que você quer trilhar, né? O seu objetivo, né? Vai depender do caminho que você vai trilhar para conseguir chegar no teu objetivo. Então, se você quer chegar lá, você quer ser dublador, então tem que fazer todo o processo primeiro, né? Primeiro precisa ser ator, depois a gente faz o curso e vai se desenvolvendo dentro da profissão, porque realmente é muito difícil. Então, justamente por ser difícil, não é bom a gente queimar a largada, entendeu? É bom, tipo, estar bem alinhado e bem consciente ali daquele trabalho, para quando você for se apresentar num estúdio, você for fazer um teste ou tiver a chance de fazer um registro de voz, você faça ele bem feito. Porque senão você acaba se queimando, né? Tipo, você fala, não, eu já sei fazer, vamos lá. E de repente, você não está preparado. Então, assim, o caminho é muito importante para você chegar lá, né?
o caminho que você vai trilhar para conseguir conquistar o seu objetivo, ele tem a sua importância, né? A sua total importância. Mas eu acho que o principal é não desistir. Se você realmente quer, né, qualquer coisa na vida, tudo que você quer, tudo que você pensa, tudo que você sonha, se você realmente quiser e realmente fizer o caminho certo para isso, vai acontecer. Eu imaginava que eu ia ter um ônibus com 50, 60 anos, assim, quando eu era moleque, né? E de repente o sonho acaba vindo mais cedo do que aquilo que você imaginava, né? Mas por quê? Porque eu sempre mentalizei muito, né? Eu sempre quis muito. E você vai ter de novo? Vou, com certeza. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu falei, Henrique do céu, as ideias estão passando aqui na minha cabeça. E aí, quando eu entro na garagem da Santa Cruz, eu fico doido. Eu olho um monte de carro e falo, meu Deus do céu, que vontade de ter outro, de ter um ônibus de novo, cara. Eu tô querendo muito, mano. Tô querendo muito, de verdade. Boa viagem. Aqui, admiradores, empresários e clientes numa só estrada. Rádio Ônibus.